Oi gente, aqui é o Gui Takahashi do blog Garotos de Saia e o vídeo de hoje vai ser sobre perfumes. Eu percebi que nos nossos últimos vídeos a gente conversou sobre os meus perfumes favoritos, que eu mostrei pra vocês quais são. A gente também falou de perfumes unissex, mas eu senti falta de explicar um pouquinho mais alguns conceitos básicos. Porque nem todo mundo entende, tem gente que está começando a se aprofundar um pouco mais agora. E aí eu resolvi fazer esse vídeo que vai ser, eu acredito, um pouquinho mais curto. Bom, antes da gente começar o vídeo, queria só deixar um oi especial pro Xande do canal Mil Cheiros, que tem sido muito gentil e acompanhado o Garotos de Saia. Eu vou começar explicando um pouco a diferença entre notas olfativas e acordes olfativos quando a gente fala em perfumes. A gente usa muitas vezes para descrever um perfume falando das notas ou dos acordes que eles têm. As notas, assim como na música, são os ingredientes, talvez eu possa dizer isolados do perfume. Então vamos supor, se eu tenho um perfume que tem rosa, jasmim, vetiver, esses três ingredientes eles são descritos como notas olfativas do perfume. Então cada nota vai ser aquilo que vai compor o perfume. E aí depois os acordes são as junções de algumas notas. Eu posso ter acordes que são mais florais, então que seriam junções aí de notas olfativas de flores e aí por diante. O segundo conceito é o conceito de pirâmide olfativa. Se a gente pensar na pirâmide, ela tem um topo, tem um meio e depois tem a parte do fundo. Isso representa dentro dos perfumes as camadas e as etapas de aromas, de fragrâncias que esse perfume vai ter ao longo do tempo. Então logo que a gente passa, borrifa um perfume, a primeira sensação que a gente tem, que a gente entra em contato, é muito mais com o topo desse perfume. São aquelas notas olfativas que são mais leves, que são mais voláteis e elas evaporam mais rápido, por isso que a gente sente muito mais no começo do perfume. Aí depois que essas notas foram embora, que elas já evaporaram, ficam as notas do corpo e do fundo. O corpo ele demora um pouquinho mais para evaporar e o fundo realmente são as notas olfativas mais densas, aquelas que são mais pesadas e que demoram um pouco mais para evaporar. Então a gente tem aí essa estrutura de topo, corpo e fundo, que é pra gente saber um pouco mais como é que esse perfume vai ficar na pele ao longo do tempo. E aí depois a gente tem a ideia do que é um eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum. Que na hora de você comprar muitas vezes, ou a vendedora te pergunta qual você prefere, ou então você vê que existem essas variações entre os perfumes. Na verdade, essa classificação, ela se refere a quantidade mesmo de óleo essencial cada perfume vai ter. Então se a gente vai para um eau de parfum, vai ter uma quantidade um pouco maior de óleo essencial do que um eau de toilette, e o eau de toilette, por consequência, vai ter um pouquinho mais de óleo essencial do que um eau de cologne. Então o eau de cologne ele é um pouco mais leve, ele deve ter aí uns 5% mais ou menos de óleo essencial na composição. Já o eau de toilette ele vai ter na média de 7, 10%, até um pouquinho mais. É que as bibliografias sobre perfumes, às vezes, nessa classificação específica, elas podem divergir um pouco. E aí o eau de parfum, que tem um pouco mais de óleo essencial, a partir de 13, 15%, tem um pouco mais. E nem sempre você encontra essa classificação no frasco do perfume. Aqui a gente tem, tá escrito eau de cologne aqui no frasco. Mas muitas vezes essa nomenclatura ela vem na caixa do perfume. Não sei se vai dar pra ver aqui. Escrito eau de toilette. E depois aqui tá bem pequenininho eau de parfum. Já que a gente entendeu um pouco mais sobre notas e acordes, pirâmide olfativa e a classificação dos perfumes, também existe uma outra categoria. Vou falar das famílias olfativas. A família olfativa, muitas vezes, ela vai ser definida através dos principais acordes e notas que aquele perfume tem.
Então, muitas vezes é fácil a gente ter uma ideia de como aquele perfume vai ser sentido, vai ser percebido através da família olfativa. Então, por exemplo, se eu tenho um perfume que ele tem bastante cheiro de flores, tem muitas flores na composição dele, provavelmente ele vai ser floral. Se ele tem muitas madeiras, ele vai ser um amadeirado. Se ele tem muitas especiarias, se ele tem muitos óleos e resinas, ele provavelmente vai ser um oriental. Se ele vai ter bastante frutas cítricas, vai ser um cítrico. Se vai ter bastante erva, provavelmente vai ser um aromático. E aí por diante. Como dá para perceber, boa parte dessas famílias elas são realmente definidas pelos ingredientes pelas notas que compõem o perfume. Porém, tem alguns outros que são baseados em acordes e que normalmente esses acordes eles derivam de algum perfume que ficou muito famoso em alguma época. Então, quando a gente fala, por exemplo, em perfume Chipre, que remete à ilha de Chipre, na verdade foi um perfume que foi lançado, se não me engano, da década de 20 ou 30, pela Coty, que é uma marca de fragrâncias. E esse perfume ficou muito famoso e ele combinava alguns acordes que inauguraram uma família olfativa nova. E aí, as principais notas olfativas para você ter um perfume Chipre são bergamota, musgo de carvalho e labdanum ou patchouli. E aí essas famílias elas podem se combinar. Por exemplo, se eu tenho um perfume que ele tem bastante cheiro de flores e aí depois ele vai um pouquinho para um cheiro de madeira, aí ele seria provavelmente um perfume floral amadeirado. Não existe muito uma regra de como a gente identificar qual a família olfativa do perfume exatamente, mas vai muito dessa percepção do perfume como um todo, porque se ele tem uma quantidade muito grande de um tipo de acorde, de nota, provavelmente é por esse caminho que ele vai. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se alguém ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. Um beijo, até a próxima, tchau!